Amigos e amigas do Ponto da Política, estamos iniciando mais um programa, o Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado do município, da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, são 14 horas aqui no Brasil, 17 horas lá na Itália, que está agora. O Evandro vai dizer o porquê que aumentou, né, o horário de verão, me parece, né? E na pauta de hoje, deixa eu colocar aqui também, antes, deixa eu ver aqui, só um momentinho que eu vou ver aqui como é que está no Facebook, para eu já colocar também o título, né? Título do programa, vamos ver se já estamos no ar. Já estamos, Evandro Martins, direto da Itália, já estamos no ar. Florencio Brandão já entrou, Antônio Marcos curtiu, legal, obrigado aí pela presença de todos vocês. Deixa eu ver aqui, então. E na pauta de hoje, claro, é sobre a Itália, o coronavírus na Itália, né? Que a quarentena poderá ser prorrogada lá no país da bota, né? E o espaço é aberto, é democrático, e a gente pede que você participe com perguntas, críticas construtivas, observações, sugestões. E para falar novamente sobre esse assunto, na verdade, novamente, sobre o assunto, mas sempre temos novidades. Não tão boas como gostaríamos, mas sempre temos novidades. E está lá na conexão diretamente da cidade de Maiolate Spontini, no País da Bota, Evandro Martini. Ele é formado em Teologia pelo Instituto Quadrangular e Administração de Empresas pela Uninter. Ele é enomarketing do Instituto Marquesiano de Tutela. Seja bem-vindo, meu amigo Evandro Martini. Tudo bem com você aí? Tudo bem, Chicão. À medida do possível, nós estamos encarando essa realidade, este momento muito triste para a história da Itália, para a história da humanidade, mas tentamos elevar o nosso astral, elevar a nossa moral, até conversando com nossos amigos aí do Brasil. É um momento que a gente tem que pensar muito até sobre o que a gente fala, temos que ter muita calma no que a gente transmite para não transmitir o pânico, mas também transmitir inteligência às pessoas, que às vezes elas estão sendo mal informadas ou estão entendendo mal o procedimento para acabar com esta pandemia. Ok. Antes da gente partir para as perguntas, eu vou fazer o comentário inicial. Sempre faço, insisto, persisto, quantas vezes forem necessárias, quantas vezes for preciso. O isolamento social, meus amigos, seguidores e seguidoras do blog, o isolamento social é a única forma de contermos o avanço desse devastador vírus. Por que ele é devastador? Pela agilidade com que ele ataca, que ele se reproduz, enfim, pela agilidade dele e pelo que ele infecta as pessoas, evidentemente, que ele é transmitido. E essa agilidade faz com que sobrecarregue os hospitais, né? E eu espero que a prefeitura aqui de Pinhais, falando de Pinhais, mas antes eu quero dizer o seguinte, perdão, que em relação ao isolamento social, quando a gente fala, tem às vezes um ou outro, outra pessoa que se esconde atrás de um robô e critica, traz críticas para cima daquilo que a gente fala. Eu espero que o isolamento social salve a vida desses donos de robô e dos familiares também. Que a insistência com que a gente procura reproduzir as orientações da Organização Mundial da Saúde e do ministro Mandetta, que ela leve o conforto e leve, como você falou aí, atenção e abra a cabeça das pessoas para que elas entendam que o momento é grave. Aliás, aqui no Brasil, a situação vai começar a subir agora, o pico, né? Os
Os técnicos dizem que o pico vai começar a subir. O porquê? Porque agora que vão começar a fazer os testes, pessoas que participaram de eventos aí de 20 dias, 25 dias atrás, 15 dias, podem estar agora vão ser testadas e podem estar com o vírus, né? Então, eu quero dizer aqui também que eu espero que o decreto da prefeita Marli Paulino, que ela solicitou o fechamento do comércio, enfim, e restrições de locomoção, de movimentação na cidade, seja seguido à risca e que o comércio não abra tanto assim, não abra, não reabra, a não ser, evidentemente, eu vou ver aqui a não ser, evidentemente, e claro, aqueles comércios, aqueles serviços essenciais, como bombeiro, policiais, farmácia, supermercados, padarias, que atendam de forma rápida, né? Tomara que aconteça isso, tomara que o decreto da prefeita Marli Paulino continue mantendo fechado os comércios. Uma reunião está para ter por esses dias, não sei se vai ser hoje ou amanhã, essa reunião com os comerciantes, espero que... E outra, só vou dar a última aqui, o boletim oficial do coronavírus Covid-19 em Pinhais. Deixa eu aumentar aqui, que eu recebi aqui. 5 casos confirmados e 2 recuperados. Dia 2/4, isso foi ontem. 11 suspeitos, 62 descartados e 264 pessoas com síndrome gripal com orientação de isolamento domiciliar. Isso os dados de ontem. Dados de ontem. Né? Então, sobre o isolamento, e eu quero mais uma situação que antes de eu ver, a gente partir para as perguntas. Uma enfermeira, né, deu uma matéria no UOL aqui, trabalha de fraldas para preservar equipamentos, e ainda você vê, tem pessoas que não levam a sério a situação sanitária de maior gravidade que passa o mundo desde a Segunda Grande Guerra, a Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, 6 anos. Que foi iniciada, inclusive, pela invasão, né, do exército nazista sobre a Polônia. Né? Então, deixa eu até ler aqui essa matéria do UOL, que eu separei aqui do UOL. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela não está mais aqui. Não está aqui. Deixa eu só um momentinho aí, meu amigo Evandro. Ok, estou esperando. Eu estou aproveitando para compartilhar aqui nossa conversa, Chicão. Isso, legal, legal. Vai compartilhando aí que eu vou pegando mais uns dados aqui. Quero ver mais um aqui do coronavírus. Tá? Curiosa coisa aqui, ó. Ver se eu pego, se eu consigo abrir essa matéria aqui. Que às vezes... Ó, do UOL, do site do UOL. Rotina de UTI faz enfermeira trabalhar de fralda para preservar equipamentos. Você veja a consciência de uma enfermeira. Portanto, aquela pessoa que não respeita o isolamento social não está respeitando nem o médico que futuramente poderá atender, socorrer esta pessoa mesmo ou alguém da sua própria família. Né? Então, eu vou ler a matéria aqui, um pedaço, enquanto você vai compartilhando. Aí, ó. Camila Gonçalves Azeredo, de 28 anos, é uma das pessoas que tentam curar pacientes de coronavírus. Matéria da UOL, de Felipe Pereira. Saiu hoje, dia 3/4, às 4 horas da madrugada. Ela é enfermeira de terapia intensiva do Hospital das Clínicas de Curitiba. Quando escolheu essa especialidade, ela diz, assinou um contrato tácito de aceitar situações extremas, evidentemente, né? Contrato tácito. Mas a Covid-19 ampliou essa condição. Hoje, Camila trabalha de fralda porque ir ao banheiro inutiliza o equipamento de proteção individual. A enfermeira fez esse relato em uma postagem no Facebook na segunda-feira, dia 30. Nele cita
renúncia emocional que a pandemia exige de profissionais de saúde. Também mostra os reflexos da vida pessoal e esgotamento. Você veja só que situação, né? O que seria, teria alguma coisa a comentar, evidentemente, sobre essa situação, uma enfermeira, né, utilizando aí fralda para economizar mesmo equipamentos que estão em falta. Sim. Chicão, aqui os novos heróis, né? Todo momento de crise, todo momento de gravidade são criados os novos heróis, que são aqueles que fazem mais daquilo que o salário paga, mais daquilo que a condição humana permite. São aquelas pessoas que conseguem sobrepujar a dificuldade e inventar uma nova maneira de ser mais eficiente e ser melhor para a humanidade. A gente nunca chama um milionário, uma pessoa que ganhou milhões de dólares ou de dinheiro na bolsa ou alguma coisa assim, não chamamos essas pessoas de heróis. Nós chamamos as pessoas de heróis, são essas pessoas que, com pequenos atos, mas grande emotividade e grande inteligência, conseguem superar as dificuldades. Um parabéns para essa heroína e para todo o pessoal médico e que trabalha nessa área, que neste momento nós precisamos tanto da coragem e do heroísmo de vocês. Legal, legal, bacana. Eu estou vendo aqui que eu não tinha compartilhado ao público, agora vai ao público. Sumiram os. Nelson Giovenardi está conosco, Maria Helena Escobar está conosco, Antônio Florencio Brandão está conosco aí, estão nos acompanhando. Por favor, compartilhem a nossa live, né? E deem os likes aí para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também, evidentemente, né, os comentários do nosso entrevistado Evandro Martini, direto da Itália, que a quarentena poderá se estender até o início de maio no país da bota. Então, nós vamos lá, né? Pode ser. Evandro, nossa conexão, quando nós tivemos a ideia em conjunto, era para a gente sempre falarmos sobre as curiosidades da Itália, a culinária e sobre a política italiana também. Porém, mais uma vez, estamos aqui em conexão para falar do quê? Da situação em que se encontra a Itália e o resto do mundo. E como que a Itália, vocês estão convivendo com a Covid-19. Evandro, você mora na região de Marche, é isso mesmo, né? Como você e sua família estão convivendo, especificamente você e sua família, como que vocês estão convivendo com esta situação? Olha, Chicão, vou dar a nossa vida diária, assim, a gente tenta acordar o mais tarde possível, porque chega 8, 9 horas, já estamos de pé, e isso para nós já é uma mudança muito grande na nossa rotina, que é acordar às 7 horas, levar filho na escola, para ir à empresa e visitar clientes. E aqui, né, eu e minha mulher trabalhamos juntos na mesma empresa. Essa semana, a empresa nos colocou aqui na Itália, chamam de Cassa Integração, que é uma espécie de seguro-desemprego, onde nós vamos receber 70% do nosso salário. Mas a gente não sabe em qual dia do mês. O governo que seleciona o dia do mês. É a nossa única incerteza financeira nesse momento. Claro, eu vivo também de comissões das minhas vendas, isso também nos deixa um pouco preocupados, que sempre tem alguma continha a mais para pagar, a gente fica um pouco receoso. O meu financiamento da casa própria que eu tenho aqui na Itália, a gente fez um requerimento para o banco, por 3 meses, até o mês de setembro, a gente não vai pagar aquilo que a gente chama de mútuo, o parcelamento, o financiamento da nossa casa própria aqui. A nossa rotina, eu consegui montar um quebra-cabeça de 500 peças, que é a parte que sobra tempo para fazer um monte de coisa em casa. Arrumei alguma torneira que estava precisando trocar alguma pecinha, porque limpei a garagem, essa é um marco. Arrumei bem a garagem, porque realmente começa o tédio e a falta do que fazer é bastante grande. Eu tenho meu filho que tem 10 anos, a gente reveza, a gente assistir um filme na televisão, jogar um pouco desses jogos de criança com ele para distrair.
e essa é a nossa vida. Imagine que a gente não sai de casa, Chicão. Tem dias, passaram-se alguns dias que a gente não saiu de casa para nada. Ficar 72 horas sem descer as escadas. Assim. O que eu vejo, assim, a gente começou a fazer exercícios em casa, guardar algum vídeo de internet para fazer algum exercício. Começou minha mulher e meu filho, até eu agora posso dizer que entrei na dança também. A gente faz alguns alongamentos. E, enfim, essa é a nossa rotina. Uma vez por semana eu venho aqui na empresa, dar uma olhadinha, ver se está tudo ok, tudo certinho. Tem que preencher a folha, tem que colocar o horário que você vai sair de casa, o horário que você pretende voltar. E essa é a nossa rotina hoje na Itália. É isso aí, você veja só, a rotina parece que é no mundo inteiro, no mundo ocidental ao menos, mas acredito que no mundo inteiro onde esteja acontecendo, é assim, aqui também, aqui em Pinhais, aqui onde nós moramos, nós estamos dessa forma, e compras a gente está fazendo via internet, né? Compras, né? E estamos aí se ajudando em casa, como sempre se ajudamos aqui, né? Mas agora com maior incidência, porque a gente sai muito menos, nem saímos de casa. Eu, para te falar bem a verdade, há 15 dias que eu não saio, eu fui para tomar a vacina segunda ou terça-feira, terça-feira, acho, no posto de saúde do Jardim Perdizes, aqui em Pinhais, foi eu e minha esposa, né? Mas até eu sempre faço caminhada de 7, 8 quilômetros aqui no Bairro Alto, aqui em Pinhais, enfim, mas infelizmente não está dando. Qual a solução que eu achei? Dar volta ao redor da casa. Eu marco lá 40 minutos ou 1 hora e fico 1 hora dando voltas na casa. Dou 10 voltas de um lado, evidentemente, e 10 voltas de outro para você não ter problema, né? De luxação no fêmur, sei lá onde, em joelho, para você ficar dobrando apenas de um lado 100 voltas, 200 voltas, às vezes dá, né? Depende do tamanho da casa. Aqui eu dou 100, 120, 130 voltas, né? Então, isso é super importante que a gente vá se readequando, né? Porque, olha aí a máscara, legal, legal, ótimo, bacana, né? E Ediane... Aqui só para comentar, se você pega sem isso aqui na rua, 250 euros de multa, mais ou menos. Quase milão. Quase mil reais. Vamos colocar R$ 1.000 de multa, se você andar sem isso aqui, né? Tá certo. Tem que, infelizmente, os governos têm que fazer assim mesmo. Não podem relaxar como aqui no Brasil o governo quer, mas não o ministro Mandetta. O ministro Mandetta quer uma coisa, né? A Ediane Dallo, lá de Piraquara, obrigado aí pela presença, Ediane. Então, veja só, Evandro, os Estados Unidos registraram, né? Peguei hoje pela manhã, 1.169 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Um triste recorde mundial que eleva o total de vítimas para o país 6.058 mortes. É isso? Meu Deus do céu. Mais de 245 mil pessoas contraíram a Covid-19 no ZEUA. Veja só, um país de primeiro mundo, mas que atrasadamente ele veio para tomar alguma iniciativa de contenção, de prevenção, né? Os EUA lideram também o número de casos confirmados em todo o mundo. A Espanha superou a Itália em número de pessoas infectadas, diz aqui, e tem ao menos 1.935 óbitos confirmados desde o início da crise até sexta-feira, até sexta, né? Até hoje. No Brasil, temos 299 casos, 299 mortes, e havia 7.910 pessoas infectadas, segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde. No mundo, mais de 1 milhão de pessoas contraíram o vírus, o SARS-CoV-2, e mais de 53 mil perderam a vida. Esses números aí, a Espanha ultrapassou a Itália mesmo? Você está... Sim, ultrapassou. Eles demoraram mais do que a Itália para entrar no isolamento, nas medidas de contenção do vírus. E a Espanha ela tem um particular, a Itália ela não tem grandíssimas cidades, ela não tem grandes centros metropolitanos. Nós vamos falar de centro metropolitano, Roma, Milão, Nápoles, são as cidades acima de 1 milhão de habitantes na Itália.
Agora, quando a gente fala da Espanha, e vamos ali, a região de Barcelona, são 4 ou 5 milhões de pessoas, Madrid, mais 4, 5 milhões de pessoas, ele tem a Andaluzia também, acima de 1 milhão de pessoas. Então, eles têm mais cidades com mais aglomeração de gente. Então, estão esperando, os especialistas, eles falam, provavelmente a Espanha vai sofrer mais do que a Itália. Uma, pela demora em tomar as medidas. 2, a Espanha tem muito comércio com a China. Então, teve mais acesso à contaminação inicial do vírus, pode ter mais focos. Na Itália, hoje, por exemplo, nós temos o foco do norte da Itália e um pequeno foco no sul da Itália, na região de Nápoles, que é uma cidade grande, né, sempre observando isso, que é onde estão pegando mais seriamente. Né? O principal foco na Itália é a região da Lombardia, Milano, Bergamo, Brescia, no Vêneto também sofre, mas, enfim, ali é onde partiu a contaminação principal. E na Espanha, eles estão prevendo já que ali na Espanha são 4 ou 5 focos que vão dar muito trabalho para os espanhóis ali, eles já estão tentando se preparar mais tardiamente, eles não foram muito eficazes nisso aí. Perfeito. Deixa eu ler aqui a mesma coisa, Chicão, a mesma coisa é tipo falar da Inglaterra, tá? Porque a Inglaterra, o governo, ele não é que ele atrasou, a política inicial dele era não fazer nada a respeito. Então, eles estão, vamos colocar, atrasados, né? Ou modificaram a política deles em relação ao vírus 15 dias de atraso. Agora, olhe o perigo que a população inglesa foi exposta. Perfeito. Deixa eu ler aqui mais uma aqui do UOL, né? Como verificamos, diz aqui a matéria do site do UOL, São Paulo, dia 2 de ontem ainda, em 2/4, às 18 horas, Exército não construiu 2.000 leitos em 48 horas. Veja só, são falsas as publicações no Facebook que afirmam que o Exército Brasileiro construiu 2.000 leitos em 48 horas para responder à pandemia do novo coronavírus, em comparação com a China, que teria construído 1.000 leitos em 10 dias. Procurado, o Ministério da Defesa assinalou que esta informação não procede. Você vê o próprio Exército negando isso. Você vê as fake news, o quanto mal faz às pessoas uma fake news. Mas que as Forças Armadas, fala o Ministério da Defesa, ele assinalou que esta informação não procede. Mas ele diz que as Forças Armadas estão atuando na montagem de hospitais de campanha. Eles estão atuando, né? Então, você vê, o Exército tem que vir se explicar sobre fake news que são lançados sobre ele, envolvendo o próprio Exército Brasileiro. Isso é um crime, né? O Exército também foi procurado pelo Comprova, né, para esclarecer o assunto, mas não respondeu até o fechamento da edição. A afirmação verificada no artigo foi publicada em 29 de março no Facebook. Desde então, foi replicada no Facebook, além do Instagram e Twitter. São aquelas pessoas que não vão a fundo, não vão procurar se aquele quadrinho, aquela bobeira daquela matéria é verdadeira e espalham o pânico. Essas pessoas são culpadas de muita histeria, quando acontece pessoas ficarem histéricas, ficarem com medo, se assustarem, entrarem em pânico. Essas pessoas, você que faz isso, você é culpado. Você que é acostumado, as pessoas que são acostumadas a replicar, a compartilhar coisas sem ter a intenção, vocês têm a obrigação de antes verificar a veracidade das matérias. Falso para o Comprova é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido, né, edições para mudar o significado original e tal. Daí, eles dizem aqui, ó, atuação do Exército no combate à Covid, perdão. Daí diz, as Forças Armadas Brasileiras têm, de fato, atuado no combate à pandemia do coronavírus. De acordo com uma publicação no site do Ministério da Defesa, de ontem, no caso, dia 1º, a chamada Operação Covid-19 está em seu 10º dia de ação e conta com mais de 22 mil militares da ativa, claro, né?
Contudo, diferentemente do que afirmam as publicações viralizadas, não foi registrada até o momento nenhuma construção de 2.000 leitos, isso aqui, de 2.000 leitos em apenas 24 horas. Então, você veja só o mal que faz o fake news, não é verdade? Rola muito fake news aí na Itália ou não, Evandro? Não, mas, olha, eu vou te falar, o meu Facebook, eu tenho dois, né? Um que é muito italiano e outro que é muito brasileiro. O Facebook, essa onda de fake news aí, assim, é uma coisa muito brasileira, viu? Aqui na Itália não tem tanto assim. Tem uma boa parte é muito humorística. Não é tão Agora, virulenta como é do aqui. Brasil, mas não, assim, aqui, Chicão, vamos jogar linha para o Chicão. A gente tem um governo que tem um escritório do crime instalado em Brasília. Tem empresas sendo pagas para disparar essas notícias, Chicão. Mas a gente quer cobrir o sol com a peneira por quê? A gente tem um presidente que é um bandido, que veio lá do crime do Rio de Janeiro. Nunca fez nada por ninguém, 30 anos sem aprovar nenhuma nada. Ele era um falido militarmente que entrou na política se aproveitando das situações. O Brasil tem um presidente que é um aproveitador. A palavra é um aproveitador, enganou as pessoas e agora não sabe nem o que fazer, fica falando abobrinha, fica tendo que escutar Trump para saber o que vai tomar de atitude no país. Quer dizer, a gente sabe que existe isso no Brasil. Aquele Bannon é muito amigo dos filhos do presidente lá, o Bannon. Então, existe uma estratégia desse pessoal da extrema-direita, vamos ser bem claros, isso não é nem coisa da direita, da extrema-direita, em avacalhar o processo, em criar uma ilusão e no final eles quererem sair por cima de uma situação tão triste que está sendo essa desse vírus mundial. Legal. Agora, o triste é que temos que dar nome aos bois, né, Gicão? A gente sabe de onde é que está saindo tudo essas notícias. A gente tem um presidente que o Twitter não está mais postando as postagens dele. O Facebook cortou dos filhos. Quer dizer, é um homem censurado de tanta, vamos falar, tanta merda que coloca na internet, né? Tanto fake que coloca na internet. Sem dúvida. Olha, eu recebi agora, nesse instante, 3 de abril, 14 horas e 16 minutos, Datafolha, aprovação do Ministério da Saúde é mais que o dobro da de Bolsonaro. Vou ler aqui a matéria. A aprovação da condução da crise do novo coronavírus pelo Ministério da Saúde disparou. E já é mais do que o dobro da registrada por Jair Bolsonaro. Governadores e prefeitos também têm avaliação superior à do presidente. Olha aí, prefeita Marli Paulino, tá vendo? Prefeita Marli Paulino aqui de Pinhais, faça com que o seu decreto sobre o isolamento e sobre o fechamento do comércio continue. O povo brasileiro está aprovando isso. Está aqui na matéria que eu estou lendo. Governadores e prefeitos também têm avaliação superior à do presidente, porque eles estão se interessando pela sua população. É o que indica pesquisa do Datafolha, divulgada no início da tarde de sexta-feira. O resultado deve mergulhar o governo Bolsonaro numa crise ainda maior. Olha só, na pesquisa anterior, entre 18 e 20 de março, o Ministério da Saúde tinha aprovação de 55%. O número saltou agora para 76%. Enquanto a reprovação caiu de 12% para 5%. Foi de 31 para 18 o número daqueles que veem um trabalho regular da saúde. Veja só, está melhorando a cada vez, né? Então, Bolsonaro, diz a matéria aqui do Datafolha, Bolsonaro viu saltar a rejeição à sua conduta, né? A sua conduta na crise do coronavírus de 33% para 39%. Isso aqui é o site 247 que está reproduzindo a pesquisa do Datafolha. A aprovação segue estável, 33 ante 35. Você veja só, né? Voltou a desaprovação, né? Voltou a saltar a conduta dele de 36 para 39. A aprovação segue estável, 33 para 30 ante 35, caiu 2 pontos. Assim como a avaliação de 26 para 25. Para 51%, Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda no combate ao vírus.
pensam o contrário 40%. Ainda tem 40% que apoiam o presidente Bolsonaro da forma que ele esteja, né, agindo. Sim. Então, você veja, o que você acha disso, da aprovação do Ministério da Saúde? Por que você acha que isso acontece? Então, olha, eu vou contar o exemplo aqui da Itália, né? Quem dá os números oficiais, quem comenta a maior parte das coisas que estão acontecendo no combate ao coronavírus, aqui foi instituída a Defesa Civil, aquilo que no Brasil é a Defesa Civil. E eles coordenam todo o trabalho de divulgação das notícias e o que se pode e o que não se pode fazer nesse período tão triste. Agora, no Brasil, tudo ficou sobrecarregado em cima do ministro da Saúde. É claro que ele vai aparecer mais. É claro que a família do Bolsonaro vai morrer de inveja, porque é um bando de incompetentes, eles não sabem nem amarrar o sapato deles, eu acho. Então, daí, quando a pessoa é incompetente, ela tende a jogar contra aquela pessoa que brilha um pouquinho mais do que ela. Eu achei muito bonito o que o Mandetta falou, que ele falou o seguinte, ó, quem é de cargo eletivo pode falar, quem não é de cargo eletivo tem que trabalhar. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. O Mandetta tem que trabalhar e fazer a parte dele. Tem que ver também que esse 40%, Chicão, vamos falar bem a verdade, né? O 40%, o que é? Um 30% desse 40%, vamos jogar assim, ó, 30%, uns 50% são evangélicos, né? Que apoiam e votaram nele e foram iludidos pelo Bolsonaro, né? Que se dizia cristão e se dizia contra as linhas ideológicas do PT, né? E está dentro desse pessoal que fica aprovando qualquer coisa que o Bolsonaro falar, esse pessoal vai aprovar. E esse outro que sobra ali, que ainda está apoiando o Bolsonaro, tem muita gente de extrema direita mesmo, gente que, se pudesse ter partido nazista no Brasil, seriam filiados ao partido nazista. Também tem um grupo de empresários muito ricos que apoiam o Bolsonaro, um exemplo, aquele Madeiro, que aí de Curitiba, que demitiu 600 funcionários no meio de uma crise dessa, vai colocar pessoas a risco de marginalidade. E é isso aí, né? Agora, a gente vê também um pequeno bate-boca aí entre a Globo e a equipe do Bolsonaro, né? Eu fico torcendo que a briga vence, né? Que nem... Que a briga vença, a briga saia a ganhadora nessa. Isso, que a vencedora seja a briga. Porque a Globo criou esse monstro chamado Bolsonaro, agora né, embala Mateus, né? Criou a criança, embala a criança. E no demais, estamos assim, né? Fiquei feliz de ver que criaram a nova CNN aí no Brasil, comentar um pouquinho. Triste saber que aquele Edir Macedo da Universal é o maior acionista da CNN do Brasil. Quer dizer, melhorou, mas não parece que melhorou muito. Está tudo em casa, né? Deixa eu ver aqui uma matéria da Organização do Mundial da Saúde, ela está demorando para entrar aqui. Vamos ver se ela vai entrar aqui pelo... Ver aqui, ó, do UOL também, da coluna do Jamil Chad. Dados confirmam números cada vez maiores de jovens com a doença severa. Olha aqui, 3/4 às 14 horas e 26 minutos. Agora, a Organização Mundial da Saúde alerta que novos dados revelam que o coronavírus afeta de forma severa também um número cada vez maior de jovens. De acordo com a diretoria técnica da organização, com a diretora, perdão, técnica da Organização Mundial da Saúde, Maria Van Kerkhove, os novos levantamentos confirmam que não são apenas os mais idosos que acabam exigindo cuidados de UTIs, ainda que continuem sendo os que mais morrem da doença. E a matéria continua aqui, abre aspas, estamos vendo mais e mais jovens com uma situação severa, disse ela, até a diretora da técnica da Organização Mundial da Saúde. Ela aponta que os idosos continuam sendo o grupo com maior taxa de fatalidade, mas o que estamos vendo é que 30, 40 e 50 que estão em UTI morreram, alertou, de anos, né? De 30, 40, 50 anos.
Alguns tinham os problemas anteriores, outros não, afirmou. Temos que entender o motivo pelo qual estão morrendo. Existem muitas incertezas. Daí ela fala aqui que a coluna revelou na quinta, com exclusividade, que mais da metade de todos os contaminados tem entre 30 e 59 anos de idade. Precisamos entender melhor o motivo pelo qual alguns deles passam de moderado para severo. São questões fundamentais, disse ela. Você veja só, o número de jovens. Há poucos dias, muitas pessoas, não, mas isso aí só dá em velhinho, isso aí só tem quem tem problema de saúde. Sim, podia ser até que só em quem tem problema de saúde que mora, mas essas pessoas precisam ser defendidas do coronavírus. Elas precisam, não é porque é doença, não, esse aí pode pegar porque é doença, porque já é doente. Dessas pessoas é que precisam mais cuidados ainda, né? O que você acha desses dados aí agora? Depois nós partimos aí para as coisas da Itália aí. Sim, sim. Aconteceu que pode ter tido uma mutação, o vírus, ou como o vírus está se alastrando para a maioria das pessoas, né? Eu vou te dar o número da Itália, aqui nós chegamos a mais de 100... Cadê? Até hoje, dos exames feitos na Itália, mais de 120 mil pessoas já foram diagnosticadas que elas tiveram o vírus. Uhum. Mais de 120 mil pessoas, né, fizeram um exame e deram positivo. Hoje nós estamos com 85 mil pessoas que deram positivo, porque uma parte já foi curada, e, enfim, esses são os números. Então, à medida que vai aumentando o potencial de exames, com certeza vai pegando as pessoas mais jovens também, vão sabendo das pessoas mais jovens. Um grande problema, e aqui na Itália eles falam muito claramente, as pessoas com histórico de fumo, né, do utilizo do tabaco. Né? Quanto mais fumante, mais anos de fumo a pessoa, e ela pega o coronavírus, mais rápido ela vai parar no respirador, e daí pode ter as complicações. Se a pessoa é fumante e cardíaca, na Itália, já a média daí vai para 45 anos já de pessoas que entram em óbito. Pessoas que já entram no óbito. E enquanto as pessoas não entenderem que elas têm que se isolar, Chicão, porque a medicina, ela está dando um jeito, ela consegue curar muitos casos. Uma boa parte das pessoas são curadas. Só que para elas serem curadas, estavam falando hoje de manhã, ela tem que chegar no hospital numa data boa, né, no início dos sintomas, ela tem que ser tratada com respirador o quanto antes, ela tem que ser classificada se é de risco ou não o quanto antes, né, para que eles usem as medicinas terminais, assim. Aqui na Itália eles estão usando muito o que é usado para HIV, aquela bateria de anticorpos. Coquetel, exatamente. O coquetel do HIV é usado nessas pessoas, tem ajudado aquilo que pode. Então, mas o que eles detectaram é que quanto antes a pessoa ela vai para o setor de UTI, é mais fácil ela ser curada, tem mais chance de ser curada. O problema na Itália hoje é que ainda os médicos estão tendo que escolher entre pessoas com acima de 70 anos e as pessoas abaixo de 50 anos. Se a pessoa tem 80 anos, dificilmente vai poder ir para a UTI hoje aqui na Itália, Chicão. Muito triste. É muito triste isso. Eles comentam com uma tristeza assim, terrível, porque se chega ali 10 casos num dia, e na Itália, Chicão, só para ter uma ideia, na Itália hoje, de UTI, são quase 5 mil UTIs em hospitais na Itália, daquelas UTIs padrão mundial de alta tecnologia. Padrão FIFA. Isso, padrão FIFA. Elas estão sendo usadas 100%. Tá? 100% elas estão sendo usadas, 100%. Se você chega hoje com ataque cardíaco grave, você não vai poder ir para a UTI para ter reanimação. Vão te dar choque no corredor, vão te colocar respirador, vão fazer esse trabalho. Então, se você vai para a UTI com esse problema, se você chega no hospital com esse problema, você não vai conseguir achar uma UTI para te colocar. Assim como outras doenças, mortes mais graves, de acidente, coisa, não tem lugar em UTI, elas têm que ser atendidas como se pode, por causa do coronavírus. Então, a sorte nossa, né?
que como as pessoas não estão se movendo muito, não tem muitos outros tipos de mortes que não sejam o coronavírus. Porque se continuasse, o médico está falando, bem, se a gente tivesse a rotina do ano passado para esse ano, a quantidade de mortes seria um dobro, porque as mortes normais do coronavírus, mais as mortes normais por N coisas que a sociedade vive. Então, o isolamento está salvando milhares de vidas aqui na Itália. E a única maneira de salvar vidas neste momento é você ficar em casa. É você se cuidar, álcool. Aqui, eu não sei, porque eu vejo imagens do Brasil, Chicão, eu vejo as pessoas sem máscaras. Aqui tem que usar máscara, senão você vai ser multado. Ok. A Itália está superando os 15 mil mortos hoje. Daqui a pouco entra os dados oficiais, mas ontem nós já estávamos em 14.600, quase já 15 mil. Então, hoje vai superar 15 mil mortos na Itália. A boa notícia é que, veja só a relação dos números, né? 14 mil mortos para 20 mil que foram curados do Covid-19. Né? E já chegamos a mais de 120 mil pessoas contaminadas. Positivas hoje, em tratamento, hoje são 85 mil pessoas na Itália, né? Dessas, tem mais ou menos 5 mil em UTI, tem ali 25 mil nos respiradores, em hospitais militares, tudo que foi disponibilizado, e outras 30 mil estão em casa, né? Esperando que o vírus não se agrave em sintomas. Então, é a nossa realidade hoje na Itália. O governo ele deu a lei hoje aqui na Itália até dia 13 de abril, mas está todo mundo esperando. Até eu tive uma informação hoje ele é um chefe de polícia de Roma, ele falou que provavelmente 99% que vai se estender até dia 15 de maio. Desculpa, até dia 3 de maio, porque aqui na Itália, dia 25 de abril é festa da liberação da Segunda Guerra Mundial, né? E dia 1º de maio é a festa do trabalhador, que são, digamos assim, as duas maiores festas na Itália. Então, eles vão esperar passar esses períodos para depois liberarem. Isso é quase certeza aqui na Itália. Legal. Deixa eu só contar assim, sobre a nossa rotina, as dificuldades. Né? Pode ir para o ministro da Saúde aqui, ele falou, olha, gente, usem os 200 metros, que nós podemos andar 200 metros perto das nossas casas, né? Para movimentar as crianças, né? Para usar as crianças. Isso gerou uma polêmica, porque no começo, aqui na Itália, eles consideram criança até os 15 anos, mais ou menos, é criança. Então, daí o ministro teve que melhorar a fala dele, né? Melhorar o que ele falou. Dizer, não, gente, crianças até 3 anos de idade, peguem elas, deem uma voltinha fora de casa, porque não faz bem para o psicológico da criança ela ficar o dia inteiro, muitos dias seguidos, dentro de casa. Então, usem as crianças até 3 anos, não crianças com 15, como aqueles estavam imaginando. Legal, só um momentinho. Alô, Mainardes? Alô? Mainardes, olha, eu estou aqui com o secretário de comunicação, diretor de comunicação da Prefeitura de Pinhais, é o Márcio Mainardes. Tá ouvindo bem, Mainardes? Está ouvindo? Agora estou ouvindo. Legal. Estou aqui, eu estou numa live ao vivo aqui com o Evandro Martini, da Itália, Mainardes. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Agradeço você ter atendido ao nosso pedido. Sobre o decreto que a prefeita Marli Paulino baixou, para dar, claro, com os pedidos restritivos, enfim, os apontamentos restritivos, né, que as pessoas não fiquem se locomovendo muito nas ruas, que tomem os cuidados, e também sobre o comércio. O comércio em Pinhais tende a abrir ou tende a continuar do jeito que está, só o comércio, digamos, essencial? Primeiramente, eu agradeço aí, Chicão, a sua oportunidade para esclarecer todas as questões em relação ao Covid aqui no município. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou com o celular bem próximo da câmera para pegar o teu som. Certo. Então,
Nós, desde o dia 22/3, nós decretamos para fechar o comércio. Esse decreto foi renovado uma vez já, e ele vence agora sábado. Em uma reunião com técnicos da prefeitura, com o pessoal da saúde, com demais secretários, e agora, nesse momento, está acontecendo uma reunião com os empresários, alguns empresários do município. Nós vamos renovar esse decreto para mais 7 dias. Por quê? Qual que é o nosso objetivo? Bom, já que você está com uma pessoa aí da Itália, né, a gente sabe muito bem como o coronavírus está acontecendo, as infecções em outros países. A gente quer que isso não aconteça em nosso município, né, em nossa cidade, no nosso país. E por isso se faz necessário, então, uma quarentena. Nós estamos mantendo fechado os principais, mantendo fechado os serviços não essenciais, mantendo somente os serviços essenciais abertos. Opa, muito legal, bacana, meus parabéns aí à prefeita Marli Paulino, e a toda a comunidade que está acompanhando e também que está atendendo a esse decreto. Só mais uma pergunta, Mainardes. Você tem os últimos dados oficiais do município em relação aos infectados aqui em Pinhais já? E depois o Evandro parece ter uma pergunta para fazer para você lá da Itália. Sim, Chicão, nós estamos no começo, na verdade, né? Nós até agora estamos vivendo o Covid, né? Que são as infecções em pontos que ainda dá para rastrear em alguns lugares, né? Mas eu acho que essa semana é um marco zero para nós aqui em relação às infecções que vão acontecer no nosso estado ou na nossa cidade. Vamos confirmar daqui a pouquinho, já foi passado os dados, mas ainda não publicamos, o 6º caso em Pinhais. Né? São um caso de internamento, de um senhor que está internado. Nós tivemos, que pode ser um 7º caso hoje, que é o resultado de morte, que é uma mulher de 53 anos que veio a falecer, mas ainda não temos o resultado sobre o teste dessa senhora. Ainda não saiu, deve sair só semana que vem. Mas a mulher faleceu hoje. Então, esse decreto... Alô? Esse decreto... Tem o objetivo principal, Chicão. Oi, tá me ouvindo? Você estava falando do decreto e picoteou. Tem o objetivo principal. Isso, nossos decretos têm o objetivo principal da prefeita Marli e da sua equipe é preservar vidas. E ficar em casa, nesse momento, é a melhor forma de prevenção ao coronavírus. Legal. O Evandro Martini tem uma pergunta para fazer você lá da cidade de Maiolati Spotini, da Itália. Vai lá, Evandro. Tudo bem, Mainardes? Como que está Pinhais aí? A minha pergunta é o seguinte, aqui na Itália, o isolamento que foi feito aqui, ele passou a funcionar muito melhor, né? Quando eles deram liberdade às forças armadas, à polícia, né? Aqui da Itália, a fazer multa para as pessoas. Pinhais tem alguma coisa prevista a respeito de multar as pessoas que estão circulando ou sem máscara ou estão circulando sem um objetivo válido? Aqui na Itália, hoje, para mim sair de casa e vir aqui ao meu local de trabalho, Mainardes, eu tenho que preencher uma ficha, eu tenho que imprimir ela e eu tenho que colocar o horário que eu saio de casa e o horário que eu vou voltar de casa, endereço da onde eu estou saindo e endereço para onde eu vou. Eu gostaria de saber se em Pinhais vocês gostariam de pensar alguma coisa assim, se já tem alguma coisa prevista. Perfeitamente. Eu quero sua pergunta, consegui entender certinho. Veja, nós temos uma dificuldade no Brasil que ainda as pessoas não entenderam a gravidade do problema. Muitas pessoas continuam saindo às ruas, continuam fazendo suas atividades sem se preocupar com o problema. Para nós aqui, para muitas das pessoas, ainda que elas entendam que está havendo uma pandemia, muitas delas não entenderam a gravidade do problema. Então, o que acontece? A
próprio governo federal, né, através do presidente, não do Ministério da Saúde, mas do presidente, tem minimizado a questão, né? Então, isso traz grandes dificuldades para os estados e para os municípios. Em Piais, nós não temos poder de polícia para fazer isso, para aplicar multa, enfim, não tem uma legislação específica para isso ainda. Ainda que hoje, a partir de hoje, nós devemos endurecer as regras em relação aos comércios abertos. A Guarda Municipal já tem essa prerrogativa de fechar esses estabelecimentos, mas não tem estabelecido multa ainda. Valeu, então. Ok, Mainardes, muito obrigado mesmo pela tua predisposição aí em trazer essas informações aí. Ok? Obrigado, um grande abraço a todos, a vocês aí. Aí, Evandro, então você viu, né? O secretário, o diretor de comunicação, né, Márcio Mainardes, prestando aí algumas informações. Só deixa eu ler os nomes aqui. O Evandro Pereira de Oliveira entrou, Giba Tiba, Sérgio Xavier, lá de São Paulo, Mário Sérgio Simão está aqui conosco, Simeão está aqui conosco. Legal, um grande abraço a todos vocês, né? E ele diz aqui, boa tarde, a Diane Dalo também já falou. E nós vamos... eu queria ver com você, Evandro, aí na Itália, por exemplo, é questão econômica, né? Questão econômica. A Rota da Seda, a gente sabe que é a rota do comércio desse século, né? Enfim, que a China está retomando, né? Pico de casos do coronavírus deve acontecer entre final de abril, diz aqui o governador Carlos Ratinho Júnior se reuniu nesta sexta com infectologistas e tal, então nós vamos ver isso. Bem, são matérias pequenas que vêm aqui, pequenas comunicados aqui. Então, a Rota da Seda, né, ela envolve bastante o comércio, enfim, principalmente de roupas, né? O Pepe Escobar, que é um estudioso, é um jornalista que se conhece muito bem, ele roda o mundo falando sobre tudo e de todos, né, os países, enfim. E ele fez uma coluna escreveu um texto muito bacana, legal, que ele falou sobre a Rota da Seda aí na Itália, principalmente aí na região norte, se eu não me engano, onde tem bastante empresas, enfim, de roupas, é isso? E produtos chineses, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui... Chicão, eu vou contar mais ou menos o meu pensamento, mais ou menos o que eu tenho lido a respeito, o que acontece. A gente tem que imaginar que a China está se desenhando como potência mundial. Já fazem 30 anos, mais ou menos, que eles decidiram que eles iriam ser uma potência mundial e eles estão unidos e estão confiantes que vão ser. O alemão, os economistas alemães do final do século passado, né, anos 90, principalmente em 95, começou a surgir muita literatura afirmando que a China ia dominar o mercado financeiro do mundo. Com isso, o Conselho Alemão tentou achar alternativas para barrar um pouco isso. E a única alternativa que os alemães encontraram era unificar a Europa economicamente. Era a única maneira deles conter a vantagem econômica chinesa ali da época dos anos 2000 até 2015, que durou esse ciclo muito do mercado financeiro. Nós, pessoas normais, às vezes a gente não entende isso, né? Para nós, a gente acha que é só o chinesinho que está abrindo 1,99, que tudo que a gente compra chinês é barato, é bom, parece que é uma grande vantagem. Agora, o euro, né? Muitos escritores dizem que nasceu único e exclusivamente para barrar o dinheiro chinês entrando na Europa. Tanto que o euro ele nasce como uma moeda muito valorizada. Eles pegaram a moeda mais valorizada que tinha na Europa, que era o marco, e usaram ela como base e os outros países tiveram que correr atrás. A Itália criou um déficit econômico problemático até com essa questão, e os outros países satélites menores também foram correndo atrás.
Quando a gente ouve falar do endividamento da Grécia, endividamento de Portugal, foi por causa do dinheiro alemão que eles tiveram que correr atrás, tiveram que criar dívidas para acompanhar o passo da Alemanha. Uhum. E isso criou o seguinte, uma defesa muito boa da entrada do mercado financeiro chinês. Aquilo que a gente viu no Brasil, eu acompanhei em Curitiba isso, né, a troca de quase toda a lanchonete dos anos 90 do Brasil, quando entrou os anos 2000, viraram mão de chinês. Só chinês. Né? Só chinês. Daí chegou aos mercados de 1,99, só coisa chinesa, e por aí vai. E hoje o equipamento industrial é quase todo feito na China, e a gente passa por essa escalada chinesa na economia. O euro nasceu para segurar isso. E hoje, depois da crise de 2008, europeia, o euro começou a cair muito o valor dele. Muito, realmente. Uma época, o euro era 4 vezes, valia €1, precisariam de $4 para comprar €1. Hoje, basicamente, a diferença é de centavos ali. Custa €1, para comprar $1, você precisa €1,20, mais ou menos. Estou falando a maneira grossa. E com isso, o mercado chinês entendeu que a Europa agora pode ser invadida pelos instrumentos financeiros chineses. A China ela entra muito na questão dos financiamentos para quem quer comprar produto chinês, né? Essa grande vantagem. E a rota da seda está restabelecida, entendeu? Eles passam por toda a parte ali tem estradas que colegam. Se eu quiser sair de carro e daqui até Pequim eu chego. Foi construída estradas tudo para isso. Então, os navios também, né, fazem esse mercado muito bem. E aqui na Itália, mais ou menos uns 6 ou 7 anos, depois de 2008, a gente viu que começou a sumir o produto italiano sendo substituído pelo produto chinês. Antes era muito normal você ir no mercado, você comprava um boné, né, italiano, do mercado de um time de futebol italiano, feito na Itália. Hoje você não encontra mais isso. Né? Então, a roda da seda ela é indiscussa e já existe. Eles estão dominando como potência. Né? E o alemão ele entendeu isso, conseguiu barrar com o euro até um tanto. Hoje, não se sabe mais o que vai acontecer. Ou melhor, se sabe. Né? A China está entrando com grandes financiamentos a branco, também começou a comprar coisa que ela demorou, ela esperou bem o euro baixar para comprar títulos europeus também. A China também virou uma boa compradora de títulos. Então, ainda na casa dos 20% dos títulos imersos da União Europeia, a China compra. Os Estados Unidos já estão na casa de quase 70% dos títulos emitidos pelo Fed, pelo governo americano, está na mão de bancos chineses. Chineses, né? Exatamente. E esse aí vai ser o futuro. É mais uma potência que vai ajudar ou melhorar ou piorar o mundo em que a gente vive. Legal. Eu gostaria que você... Nós estamos quase ao final do nossa conexão. A gente tenta fazer mais curto, mas não tem jeito, né, não tem, mas é muito assunto, mas é legal, é legal. Sobre as restrições aí na Itália e também sobre os seus equipamentos médicos aí estão sendo suficientes. Né? Eu gostaria que você falasse sobre as restrições, como que o povo está vendo, se o governo teve que endurecer ou não, e também sobre se os equipamentos médicos aí estão sendo suficientes, se a China está mandando, se a Itália está fabricando, ou também, perdão, se a comunidade comum da europeia está ajudando a Itália em alguns financeiramente, ou com equipamentos, enfim, ou com pessoal mesmo. Ok. A Itália, como ela foi o primeiro país europeu, né? E nós chamamos a Itália de cula da civilização ocidental, né? Que aqui nasceu o Império Romano e todo esse valor simbólico que a Itália tem, ela foi uma das privilegiadas, digamos assim, em tudo o que aconteceu. Como aqui foi um dos países, o primeiro país também a ser muito contagiado, ter graves problemas, né? Ela foi muito valorizada nesse ponto. Hoje, Chicão, nós temos aqui
médicos cubanos que chegaram, né? Agora acabou de chegar os últimos 20 anos, são 3.000 médicos cubanos que vieram reforçar o sistema de saúde. Aconteceu uma coisa muito bonita, a Albânia, que é um país vizinho, que já foi até dominada, a Itália, na Segunda Guerra Mundial, invadiu aqueles territórios e controlava. Eles tiveram uma crise, a crise dos Balcãs, né? Todas aquelas guerras que aconteceram ali, e a Itália recebeu muito albanês. E eles, para agradecimento de terem recebido os albaneses aqui, mandaram, se eu não me engano, uma equipe de 50 médicos, né, para ajudarem o povo italiano nesse momento. E daí, aqui na Itália também tem os técnicos chineses, né, que eles estão analisando tudo o que está acontecendo e ajudando. A ideia de prorrogar os nossos isolamentos aqui foi dos técnicos chineses, eles falaram que isso tem que ser aprofundido, né? O povo italiano está se comportando melhor, né? E o dado que a gente tem que nos 3 primeiros dias, Chicão, de isolamento, as pessoas multadas foram 7 mil. 30 mil carros foram parados e 7 mil foram multadas porque não estavam respeitando o isolamento. Ontem, o número foi de até 300 pessoas sendo multadas porque não estão seguindo o isolamento. Então, quer dizer, o povo italiano, mais ou menos, está agindo como tem que ser. O isolamento é a única alternativa nossa, infelizmente, a nossa única alternativa. E nós estamos esperando que os números melhorem. Mas toda a questão da China e Itália, vale a pena dizer que o ministro do exterior, né, que seria o ministro do exterior, ele foi pessoalmente na China negociar e trazer 3 barcos, né? Nós falamos de milhões de máscaras que chegaram mais 6 mil respiradores, enfim, muito equipamento. E outra, né, Chicão, como você falou da enfermeira, da atendente que ela tem de Covid, ela está usando fraldas para não ficar trocando o equipamento. Todo equipamento tem que ser trocado a cada momento por causa da contaminação, que é muito fácil, muito difícil. Então, exige uma quantidade de material descartável muito grande. E como o ministro italiano foi na China para negociar isso, aqui foi garantido um serviço espetacular de entrega, e aqui na questão de materiais exportados, a gente não teve problema, graças a Deus. Claro que a confusão do início foi tudo muito confuso, mas o governo italiano, o ministro ter saído para ir buscar o equipamento, isso foi bem interessante. Eu vou ler mais uma matéria do UOL aqui, que eu peguei bastante coisa do UOL. Você veja só como que está a situação. As pessoas, às vezes, não dão valor para o isolamento, não se cuidam, né? E, às vezes, as coisas acontecem de uma forma mais drástica. Não estou dizendo que isso que eu vou ler aqui, a pessoa não se cuidou e tal, não estou de forma nenhuma atacando. Ó. Uma moça fala, uma guria fala, meu pai só saiu para ir ao mercado, diz filha de morto aos 45 anos por Covid-19. Ela diz aqui, ó, saudável, a matéria diz, o segurança particular Edson Honing, 45 anos, foi liberado por seus patrões do trabalho por causa da pandemia de coronavírus. E havia quase 3 semanas em quarentena junto à sua mulher e 3 filhos na casa da família, localizada no Brás, na região central de São Paulo. Na manhã de ontem, ele morreu em um hospital particular da zona oeste da cidade em decorrência da Covid-19. Né? Então, essa matéria saiu às 4 horas da madrugada. Você veja só, às vezes a gente não toma o cuidado necessário, às vezes a gente pode pensar, não, isso não é nada, isso é coisa comum, né? Então, a gente tem que seguir realmente aí o que dizem aquelas pessoas que realmente entendem da coisa, as pessoas, os profissionais da saúde, né? Então, como eu falei primeiro aqui, eu já li a matéria também do UOL, do Jamil Chad, que fala que dados confirmam números cada vez maiores de jovens com a doença, né? E nós vamos parando por aqui. Então, meu amigo Evandro Martini, eu deixo aqui meus agradecimentos por mais esta sexta-feira
e esperamos que tenhamos notícias melhores na próxima. Legal? Legal. Seus... Um abraço, então, a todas as pessoas que ouviram, aos familiares, enfim, a todas as pessoas que estão atentas com essa situação. E gostaríamos de dar uma mensagem de esperança, né? Que daqui a pouco isso vai passar, gente. Pode demorar um pouco mais do que a gente está pensando, pode ter mais baixas daquilo que a gente gostaria, pode ser... Mas, enfim, é o desafio do nosso momento, é o desafio da nossa geração, e temos que passar com isso, com a moral elevada, com o espírito altivo e bola para frente, gente. Não vamos cair na conversa dos enganadores, não vamos cair nessas conversas de fotinho de Facebook, aí, fotinho do gabinete do crime lá, que eles estão pensando em tudo que eles fazem, todas as mensagens têm um motivo. Então, não caia na conversa deles, procure se informar melhor, já que está podendo estar em casa, tudo. Leia alguma coisa a respeito do que está acontecendo, para que não seja aquela tristeza do que foi, aquelas imagens horríveis que a gente viu do Equador, da cidade de Quito, que eles não tendo lugares para colocar os mortos, estão deixando na rua. Quer dizer, tudo isso pode ser evitado, sabe, gente? Então, a gente tem que entender que tem que colaborar. E, neste momento, a nossa colaboração é ter paciência e ficar em casa. Isolamento, gente. Isolamento social não é brincadeira. Legal. Um abraço para a Nia Patrito, que também curtiu a nossa live aqui. Você falou uma coisa muito interessante. E eu vou fazer uma ligação com uma coisa e outra. Você disse que isso logo vai passar e tal, e realmente vai passar. Mas se nós não nos cuidarmos, nós não passaremos. Nós passaremos para outra vida, que não essa. Por isso que eu insisto aqui, pessoal, o isolamento social é a única forma de contermos o avanço do devastador vírus, coronavírus, né? O coronavírus. Coronavírus, que é a Covid-19, a doença Covid-19. É a única forma. Isso não são palavras minhas e nem do Evandro lá da Itália, são palavras da Organização Mundial da Saúde, são palavras do ministro Mandetta, o ministro da Saúde do Brasil. Portanto, isolamento social contra o coronavírus. Valeu? Um abraço a todos vocês, uma panca aí de modelo para foto.